esse gráfico, nós trabalharemos vários países, até separados por continentes, com relação aos casos ativos. O que é caso ativo? São aqueles casos, as quantidades de pessoas num determinado dia, num determinado país, com o Covid, certo? É um gráfico interessante. Obviamente, tudo que se quer é que a curva de casos ativos, desde o começo da pandemia até agora, tenda a zero, certo? Cai aqui para baixo. A fonte é sempre a Fundação Johns Hopkins, que é uma referência mundial estatística de dados mundiais utilizado pelos países desenvolvidos, inclusive a própria ONU, OTAN, etc. Bem, qual é a atualização? 3 de agosto. E para iniciar a encher o gráfico e fazer as análises, começaremos com o Brasil, que está, desde o início da pandemia, os casos ativos obviamente subiram bastante. Comentamos, inclusive, esse efeito sanfona característico de um determinado comportamento particularizado ou pulverizado por estados e municípios, que dificulta o comportamento linear dessa curva de casos ativos. E, graças a Deus, estamos tendo uma queda aqui. Atualmente está em declínio os casos ativos, fruto de várias ações dos estados e da vacina, mas teme-se aí que possa haver algum revés e nós vamos analisar exatamente essa questão. Para isso, nós vamos lançar mão de um dado aqui da Argentina, vamos acionar a Argentina. É claro que quando a gente coloca países, por exemplo, como a Argentina, o gráfico não é exatamente esse. A quantidade de pessoas em casos ativos dos países, aqui está sendo usado a referência do Brasil, não pode ser a mesma quantidade em países menores ou maiores. O que nós vamos analisar é o comportamento da curva, o sobe e desce, tá? E o tempo. Isso vai dar para ver. Mas fora isso, não peguem essa informação. Aqui é só estamos vendo movimento de curva pelo tempo. Bom, dito isso, a gente pode observar, fala-se muito que a Argentina está tendo um comportamento diferente, mas a impressão que se dá, olhando assim en passant, claro que existem nuances, mas é que o gráfico parece que sobe da Argentina e do Brasil, sobem num ritmo, não é igual, mas parecido, né? Houve um pico aqui, a Argentina começa a ter um pico e sobe e desce. Já dá para imaginar que ações isoladas, aqui está se fazendo pior, se faz até por município, né? Mas as ações deviam ser não só nacionais, mas talvez regionais, pegar países inteiros e aplicar uma política próxima ou semelhante para que tenha esse efeito regional. Não vamos ficar só na Argentina, vamos pegar o Uruguai, por exemplo. Uruguai, olha só, Uruguai, por ser um país pequeno, 3 fronteiras apenas, né? Aqui com na nossa região, ela estava até bem, mas de repente, olha só, claro, estou falando, as quantidades não é mesmo, é só o movimento de alta dessa área aqui, quase que é o mesmo. E a queda, apesar de não ser tão acentuada quanto a da Argentina, né, ela é mais acentuada que o Brasil. É interessante, né? Os movimentos se assemelham, apesar de sabermos que no Uruguai houve um trabalho sério, determinado de lockdown com a vacina. Mas eles não conseguem como se isolar 100%, ou seja, dá a entender que movimentos como o comportamento do Brasil, que a gente considera, vamos dizer, muito irregular, muito pulverizado e nacionalmente desorganizado, afeta, por mais que se queira, os países vizinhos. Vamos pegar o Paraguai? Paraguai também, não consegue evitar essa grande subida que houve, principalmente nesse período aqui, que vai de abril a junho de 2021. Eles até estavam vindo bem, seguraram, mas olha que a tendência dessa subida e a queda coincide, né, nesses países próximos,
fronteiriços, né? E o mais interessante, nós vamos voltar aqui, vamos tirar os países que nos são vizinhos e vamos partir para a Europa. A Alemanha, aqui, né, claro, e aparentemente não parece haver uma coincidência, mas se a gente for olhar com calma, entre o Brasil e a Alemanha, tem um pico aqui, passa aí alguns meses, um pico aqui. Tem um pico aqui, aí passa alguns meses, tem outro pico. Tem um pico aqui e outro aqui. Dá a entender que existe uma espécie de pequena defasagem, ainda que as respostas sejam diferentes, entre a Alemanha e o Brasil, né? O Brasil parece que reflete o que acontece. Olha só, essa queda aqui, a mesma queda. O Brasil parece refletir. Vamos ver, tirar aqui o Brasil, vamos olhar só a Europa. Vou pegar aí França, opa, olha só, né? Movimento bem semelhante, só que para a França já está havendo um repique da variante Delta. Itália. Aqui, esses países da Europa, eles estão abraçados, podem querer fazer políticas isoladas, mas uma afeta a outra, e se não trabalharem realmente como mais União Europeia, eles vão ser reféns dos efeitos ou dos maus ou bons resultados de um país em relação ao outro. Inglaterra é que é interessante, olha aqui, Inglaterra está lá, aquela enorme ilha, opa, olha aqui, a Inglaterra teve um pico e essa subida aqui é idêntica em vários países. Porém, o resto não parece se comportar, não houve esse pico aqui. Ou se houve, está havendo uma grande defasagem, né? É interessante, vou tirar até a Inglaterra aqui, porque a coincidência está mais entre esses três grandes países. E com isso, nós vamos colocar os nossos vizinhos do norte, o grande Estados Unidos, parece tem um movimento de subida aqui, não está me parecendo ser coincidente. Os Estados Unidos parece correr numa raia própria. Vamos pegar, será que tem alguma coincidência em relação ao Canadá? Também não, né? Vou tirar o Brasil para ficar mais claro. Não parece, né? Não parecem haver coincidência. Mas olha só, se eu tirar os Estados Unidos, o Canadá está do outro lado, né? Tem um Atlântico entre eles. Mas se eu pegar a França, olha, já aparece mais. Se eu pegar a França e a Alemanha, olha só, gente, principalmente com a Alemanha. Vou tirar até a França. Olha como coincide, principalmente aí a partir do final do ano passado, setembro, né? Como coincide a Alemanha com o Canadá do outro lado do mundo, continentes inteiros de diferença, mas um reflete bem o caso do outro. Ou seja, o Canadá está caminhando mais junto da Europa, principalmente a Alemanha, do que com o próprio Estados Unidos, com quem tem uma enorme fronteira. Não é interessante? E o próprio Estados Unidos, em relação ao seu grande vizinho, já também pega um ritmo geral, mas também não tem esse pico. Parece que aqui a gente teria que ver o México talvez mais em relação à América Central, o que a gente não pode fazer agora, não dá, não vai encher muito o gráfico. Mas, ao que parece, nos Estados Unidos tem regras próprias e efeito próprio sobre a pandemia. E com isso, a gente vai tentar ir para outro lugar. Vamos para a Ásia. Japão, olha só, gente.
2 picos, e olha como é que está agora. Nós estamos sofrendo aí, ó, olha como é que está subindo os casos, refletindo exatamente o que está saindo no noticiário, a variante Delta, chegando, e as Olimpíadas lá no Japão. Vamos pegar seu vizinho, apesar do mar que os divide, bem próximo, que é a Coreia do Sul. Não parece haver um movimento um pouco... Esse efeito aqui não houve, houve esse pico, mas não houve esse. Mas olha só, Coreia do Sul sofrendo diretamente, ou juntos, né, o efeito um país do outro. Vamos pegar a Austrália. A Austrália tem um mar inteiro aí, mas também não parece ter nada a ver a Austrália. Porém, essa subida aqui, olha, gente, tá igualzinho, ó. Parece que essa faixa aqui da variante Delta, ela é bem mais rápida e coincide com muitos países. Vamos pegar a Índia. Olha só. A Índia não tem nada a ver com ninguém, tem políticas próprias, muito lockdown e não está vacinando tanto. Um pico enorme aqui e não parece, ou será que este pico está afetando os outros países? Aí é preciso um estudo maior, mas realmente fora esse pico aqui não tem nada a ver com os outros, pelo menos em termos de Ásia. Então, uma conclusão que podemos chegar é que as políticas não só precisam ser nacionais, mas devem-se considerar regiões inteiras. Precisamos conversar mais entre as regiões, olha aqui, ó, porque cai junto, mas sobe junto também. Então, aqui a América do Sul parece mais ou menos ser afetado em conjunto. E se nós usarmos como referência o que está acontecendo na Europa, pode estar afetando toda a nossa região. O Brasil, junto com elas, o Brasil sobe, está tendo uma defasagem, né? Aqui está subindo, principalmente a França, e possivelmente nós vamos ter uma subida aqui, ó. Está todo mundo tendendo a subir na Europa, então é possível que nós tenhamos uma repique aqui, principalmente vendo o que está acontecendo lá no Japão. O que o Brasil pode fazer são duas coisas. Primeiro, se preparar, porque essa tendência de subida deverá aparecer pela lógica do gráfico, e procurar fazer uma maior coordenação de ações, tanto com a Europa, como também aqui mesmo na América do Sul. Porque isso vai ajudar. Parece bagunçado o gráfico, mas quando a gente isola os países, a gente vê nitidamente que há coincidência. Como a gente consegue ver se tiver maior paciência aqui para ver o gráfico. Dito isso, parece que não é só a região, o mundo inteiro seria ideal que se coordenasse mais para essa pandemia. Uns países afetam contiguamente o outro. Tem o caso da Alemanha com o Canadá, países com diferenças continentais de distância, mesmo assim estão coincidindo no comportamento do Covid. E se nós nos unirmos, com certeza teremos resultados muito melhores. E com isso terminamos a nossa análise de hoje e nós aproveitamos para insistir, para vocês aproveitarem o gráfico, olharem melhor as imagens que expusemos e vocês vão ver ainda mais conclusões interessantes a respeito desse tema dramático e crítico para toda a humanidade, né? Então, até a próxima.